Fala pessoal, olha, se tem um assunto que vive caindo em prova de concurso é a sucessão definitiva, né? Pois então, a gente vai destrinchar isso aqui hoje de um jeito bem esquematizado para não ter mais dúvidas sobre prazo, condição, nada. O objetivo é gabaritar essa questão. Beleza! Nosso plano de voo é o seguinte. Primeiro, o conceito básico de sucessão definitiva. Depois, a gente entra nos dois jeitos de chegar nela, o prazo legal e a idade avançada. Aí a gente se pergunta, e se a pessoa voltar? A lei responde. E para fechar, vamos ver para onde vão os bens se ninguém aparecer. Direto ao ponto. Então, vamos lá, começando pelo começo. O que é, afinal, essa tal de sucessão definitiva? Porque ela é vista como o capítulo final na história dos bens de alguém que simplesmente sumiu. Olha só, a grande sacada é essa aqui. A sucessão definitiva é quando a posse provisória dos bens vira propriedade de verdade. É como se os herdeiros tivessem uma chave temporária e agora eles recebem a chave permanente. É a consolidação do direito deles, mas tem que ter muita paciência para chegar até aqui. E aqui, atenção máxima. Isso aqui é dica de prova, daquelas que valem ouro. A sucessão definitiva nunca, jamais é o primeiro passo do processo. Ela vem depois da sucessão provisória. É uma escada, gente, não dá para pular o primeiro degrau, anote isso aí. Ok, então como é que se chega na sucessão definitiva? Basicamente, existem dois caminhos. Vamos ver o primeiro, que é o caminho do tempo, puramente. É o que está lá no artigo 37. 10 anos. Esse é o número mágico do artigo 37. É um prazo bem longo, né? A ideia da lei é justamente criar uma proteção, um período de espera antes que a posse possa ser convertida em propriedade definitiva. É uma questão de segurança. E agora, a pegadinha clássica de prova. Sério, muita gente boa escorrega aqui. De onde começam a contar esses 10 anos? Não é do dia do sumiço, viu? O cronômetro só liga depois da sentença final, aquela que não cabe mais recurso, a transitada em julgado, que abriu a sucessão provisória. Esse detalhezinho, ele derruba candidato. Certo. Mas e se não der para esperar esses 10 anos todos? A lei pensou nisso e criou uma rota alternativa, um atalho, que não depende do tempo e sim da idade da pessoa que sumiu. Vamos dar uma olhada no artigo 38. Mas atenção aqui, hein? A regra é cumulativa. É um requisito e o outro, não é um ou o outro. Tem que provar as duas coisas juntas, senão não funciona. É a idade mais o tempo sem notícias. Primeiro requisito, a idade. O ausente precisa ter completado 80 anos. A lógica da lei aqui é uma presunção, né? A probabilidade de falecimento depois dos 80 é considerada altíssima. E junto com os 80 anos vem o segundo requisito. Tem que provar que já se passaram pelo menos 5 anos desde a última notícia que se teve da pessoa. Ou seja, não é só a idade avançada. É a idade avançada mais um longo e completo silêncio. Agora, olhando os dois lado a lado, fica muito claro. O artigo 37 é pura e simplesmente prazo, um critério objetivo. 10 anos depois da sentença e pronto. Já o artigo 38 trabalha com uma presunção de morte. Ele mistura a idade, 80 anos, com a falta de notícias por 5 anos. Saber diferenciar esses dois é crucial na hora da prova. Esse esquema aqui ajuda a gente a visualizar o processo todo. Pensa assim. Tudo começa com a sentença da sucessão provisória. Daí, pelo artigo 37, a gente espera 10 anos e então, pimba, pode-se pedir a sucessão definitiva. Mas não acaba aí. Depois disso, a lei ainda abre mais uma janela de mais 10 anos para o ausente aparecer. Se não aparecer, aí o destino dos bens é o poder público. É o mapa completo. E aí a gente entra num cenário que parece coisa de novela, né? Mas que a lei tem que prever. E se a pessoa que todo mundo já deu como falecida bate na porta? O que acontece? É exatamente disso que o artigo 39 vai tratar. Pois é, mesmo depois de tudo ser definitivo, a lei ainda dá uma colher de chá. A pessoa que voltou ou seus herdeiros diretos tem 10 anos para aparecer e reclamar o que é seu. Mas, e sempre tem um mas, não é pegar tudo de volta do jeitinho que estava. A regra é outra. Então, o que a pessoa pode pegar de volta? Bom, basicamente o que sobrou. Os bens que ainda existem no estado em que estiverem. Se um bem foi substituído, por exemplo, venderam um carro e compraram outro, ela pega esse carro novo. É o que a gente chama de bem subrogado. E se venderam um imóvel? Ela pega o dinheiro da venda. Agora, atenção,
Os frutos, como aluguéis que os herdeiros receberam, isso não entra na conta. Isso fica com quem cuidou dos bens. E agora sim, para a gente encerrar, vamos ver o fim da linha. O que acontece se o ausente não volta naqueles 10 anos e nenhum outro interessado aparece? Os bens ficam no limbo para sempre? Para onde vai tudo isso? A lei não deixa a ponta solta. O parágrafo único do artigo 39 é bem claro sobre isso. A ideia é que a propriedade não pode ficar sem dono, vagando por aí. Tem que ter um ponto final. E esse ponto final é a transferência dos bens para o domínio público. E o que é esse domínio público? Na prática, significa que os bens vão para o Estado. A regra de para quem vai é baseada na localização do bem. Se está numa cidade, fica para o município. Se está no Distrito Federal, fica para o DF. E se por acaso estiver em território federal, aí vai para a União. Simples assim. E depois de ver todo esse mecanismo, com tantos prazos e regras, fica uma reflexão, né? O que será que pesou mais para o legislador? Foi a segurança jurídica, essa necessidade de dar um destino certo para os bens, de fazer a economia girar? Ou foi a proteção do direito individual de propriedade daquela pessoa que sumiu? É uma balança interessante. Fica aí o pensamento.